Olá, falaremos hoje sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, em especial o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, para iniciar, nós vamos dar essa definição mais ampla dessa nova categoria do DSM-5. Então, são transtornos tipicamente que se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes de a criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. No caso de alguns transtornos, a apresentação clínica inclui sintomas tanto de excesso quanto de déficits e atrasos em atingir os marcos esperados. Então, o que a gente precisa pensar em relação a esses transtornos? Primeiro, os cuidadores ou o profissional de entrada para a criança, que seria o pediatra, precisa identificar que um marco do desenvolvimento esperado não foi alcançado. Porque quando a gente pensa no desenvolvimento pré-escolar, nós temos alguns marcos importantes. É claro que a criança ela tem entrado cada vez mais cedo na escola ou na creche, enfim, e isso tem favorecido o diagnóstico precoce, porque essas instituições de ensino ou de cuidados, por lidarem com muitas crianças, elas têm uma clareza maior até para comparar em relação aos pares da mesma idade. Então, a gente vai ver que os transtornos dessa categoria, eles podem apresentar algum atraso, algum déficit ou algum comportamento que pareça ser mais excessivo. Quais são os transtornos dessa classe, dessa categoria? O transtorno do desenvolvimento intelectual, que vai ser o primeiro transtorno que a gente vai falar, ele pode ser leve, moderado, grave e profundo. Atraso global do desenvolvimento, transtornos da comunicação que envolvem linguagem, fala, fluência com início na infância, gagueira e comunicação social. Nessa categoria aqui, nós vamos ter ou precisar de um apoio fundamental do profissional da fonoaudiologia. Transtorno do espectro autista, então a gente tem agora o TEA, transtorno do espectro autista, que vai englobar outros transtornos, como por exemplo o antigo Asperger. No TEA, a intervenção ela é interdisciplinar, diversos profissionais como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfim, diversos profissionais vão poder contribuir com a intervenção para o espectro autista. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno bem controverso, então a gente vai ver os critérios diagnósticos, o que é o déficit de atenção, o que é a hiperatividade. No TDAH, nós vamos precisar muitas vezes de auxílio da medicação, no espectro autista também, muitas vezes a gente precisa do auxílio da medicação. A gente vai precisar também no TDAH, muito provavelmente, do profissional da neuropsicologia, para trabalhar as funções executivas que são prejudicadas no TDAH, provavelmente também um profissional da psicopedagogia. Transtorno específico da aprendizagem, também trazendo aí o profissional da psicopedagogia, e transtornos motores. Então, o primeiro transtorno que a gente vai falar é o transtorno do desenvolvimento intelectual, lembrando que lá no DSM-4 ele era chamado de retardo mental, e agora nós temos essa mudança na nomenclatura.
A deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual caracteriza-se por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Então vejam que quando eu falo da deficiência intelectual, eu falo tanto de habilidades requeridas no contexto escolar, quanto habilidades requeridas no ambiente social, na vida privada. Então, por exemplo, quando eu falo de planejamento, eu posso pensar exemplos pequenos do cotidiano, por exemplo, eu vou para o trabalho, eu não volto para almoçar em casa, eu vou levar dinheiro para almoçar na rua, num restaurante, eu vou pedir marmita, eu vou pedir iFood, ou eu vou levar o meu almoço pronto. Então, esse planejamento, ok, mas só o almoço eu vou ficar com fome, eu preciso de um lanchinho, o que eu vou levar de lanche? Determinada fruta, um iogurte. Tem geladeira para eu colocar o iogurte? Então veja que são coisas muito pequenas do dia a dia e que a gente faz sem pensar muito, mas que requerem um planejamento. O pensamento abstrato. Então, quanto eu sou capaz de interpretar metáforas. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que o indivíduo com deficiência intelectual, quando a gente fala por meio de metáforas, a pessoa entende? A resolução de problemas. Então, eu saí de casa, cheguei na porta do mercado e esqueci a máscara, e sem máscara eu não entro. Como que eu faço? Então, quais as possibilidades para resolver a situação? Isso é um exemplo de resolução de problemas do cotidiano. Então, entendam que quando a gente fala desse transtorno, não estamos falando somente da questão escolar e acadêmica, mas de interação, de adaptação às demandas da vida social. Os déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de modo que o indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária, incluindo comunicação, participação social, funcionamento acadêmico ou profissional e independência pessoal em casa ou na comunidade. Ou seja, todos nós somos seres sociais, todos nós vivemos em sociedade e precisamos de um apoio maior ou menor em atividades da vida diária. Mas vamos imaginar que, teoricamente, eu ficasse completamente sozinha. Eu saberia fazer a minha higiene pessoal, ir ao mercado, fazer compras, fazer troco, trazer as compras para casa, armazená-las adequadamente, fazer uma refeição, lavar a louça daquela refeição. Eu conseguiria me comunicar, conseguir um trabalho, executar esse trabalho, receber a remuneração pelo trabalho, organizar as minhas finanças de acordo com aquilo que eu ganho, organizar os meus gastos, enfim. Então é isso que a gente chama de funcionamento adaptativo. Eu conseguiria funcionar de maneira completamente autônoma, sem apoio, sem ajuda, em demandas básicas do dia a dia, que vão desde o meu autocuidado até a sobrevivência em sociedade. Por exemplo, identificando uma situação em que alguém quer me lesar ou que eu possa estar sendo vítima de fraude. Enfim, então, desde as pequenas coisas no dia a dia até questões mais complexas, por exemplo,
Eu tenho condições de tirar uma carteira de habilitação, de dirigir um carro, de comprar um carro, de pagar as parcelas ou de fazer um financiamento. Então, coisas do dia a dia que a pessoa com desenvolvimento intelectual, ela vai ter dificuldade ou vai precisar de um apoio substancial. Bom, então, dado esse preâmbulo, vamos falar dos critérios diagnósticos. Deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual é um transtorno com início no período do desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Os 3 critérios a seguir devem ser preenchidos. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem ao começar a fazer uso do DSM. Quando ele vai apresentar os critérios diagnósticos, ele vai colocar, por exemplo, critério A, B e C, como a gente vai ver aqui. Então, ele está dizendo que todos esses 3 critérios precisam ser preenchidos. Faltou um deles, então não preenche. Critério A, déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Bom, alguns elementos desse critério eu já exemplifiquei, como a resolução de problemas, o pensamento abstrato, o planejamento. Além da aprendizagem acadêmica, que seria ir para a escola, receber os conteúdos e conseguir apreender esses conteúdos, quanto à aprendizagem pela experiência. Por exemplo, eu passei por um caminho e eu vi que ali peguei um atalho e ali tinha uma folhagem que escondia um buraco. Eu tenho que tomar cuidado nesse trecho porque aqui tem um buraco. Eu aprendi pela experiência de que eu já caí no buraco anteriormente. Então, isso que é a aprendizagem pela experiência. E tanto pela experiência clínica. Então, eu vou fazer entrevista com os responsáveis, eu vou fazer entrevista com o professor, com o coordenador, e isso seria a avaliação clínica. Testes de inteligência padronizados e individualizados. Então, não basta avaliação clínica, eu preciso aplicar testes. O teste que eu sempre indico, que eu sempre recomendo, porque eu considero ele bastante completo, seria o VISC-4. Mas, em alguns casos, é um teste muito caro, é um teste muito complexo. Nós temos outros testes de inteligência, mas em geral esse é o meu teste de preferência. Então vejam que sem uma avaliação padronizada da inteligência, eu não posso fazer esse diagnóstico. Visto que é um instrumento, pelo menos por enquanto, de uso privativo do profissional da psicologia, somente nós poderíamos efetivamente fechar o diagnóstico para o transtorno do desenvolvimento intelectual. Lembrando que as secretarias de educação, para alocar um professor auxiliar, geralmente solicita um laudo falando do diagnóstico da deficiência intelectual e então da necessidade de um professor auxiliar. Bom, indivíduos com deficiência intelectual apresentam scores em torno de 2 desvios padrão, ou mais, abaixo da média populacional, incluindo uma margem de erro de medida, em geral, de mais 5 pontos. Isso significa que um score entre 65 a 75. Então, seria um score médio de 70, mais ou menos 5 pontos.
Perfis cognitivos individuais baseados em testes neuropsicológicos são mais úteis para o entendimento das capacidades intelectuais do que apenas o score do QI. Então, vamos por partes. Quando eu faço o uso de um teste de QI para avaliar a inteligência do indivíduo, se ela é acima da média, média superior, média inferior ou a deficiência intelectual, eu preciso avaliar esse valor de QI. No entanto, o VISC, ele é um teste que possui vários subtestes e ele me dá outras medidas, por exemplo, o QI verbal e outras, tá? Mas, quando eu vou pensar na intervenção, seria importante também a aplicação de testes neuropsicológicos que vão avaliar funções executivas, linguagem, então vão avaliar aspectos da cognição de forma separada e diferenciada. Também a memória de trabalho, a memória de curto prazo, a atenção. Então, ok, o estágio 1 eu preciso fazer o diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual e, para tanto, eu preciso de um teste de QI. Ok. Segundo passo, eu preciso pensar, planejar a intervenção com essa criança. Seriam indicados também testes neuropsicológicos. Nesse caso, a sugestão é que, ao se fazer um laudo, ao se fazer uma avaliação de uma criança com suspeita de deficiência intelectual, o profissional de neuropsicologia já habituado à testagem pudesse fazer essa avaliação de maneira o mais completa possível para então se pensar e planejar a intervenção. Quando a realização de um teste padronizado é difícil ou impossível por uma variedade de fatores, por exemplo, prejuízo sensorial. A criança, ela apresenta uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, o teste não foi padronizado para aquela população com aquele tipo de deficiência, o profissional da psicologia ou da neuropsicologia não tem as habilidades para ajustar a testagem conforme o manual do teste. Ou, por exemplo, comportamento problemático grave. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer avaliação de crianças com TDAH mais grave, né? Associado muitas vezes a um comportamento opositor. Enfim, o indivíduo pode ser diagnosticado com uma deficiência intelectual não especificada. Ou seja, se verifica que a criança não aprende pela experiência, que a criança tem dificuldade em aprender o conteúdo escolar, tem dificuldade com planejamento, resolução de problemas, autonomia, pensando na fase do desenvolvimento em que ela se encontra, mas eu não consigo fazer uma avaliação formal da inteligência, ou por uma questão do comportamento da criança, da negativa dela em participar ou colaborar com a testagem, ou por conta de um prejuízo sensorial. Então, aí, o diagnóstico seria a deficiência intelectual não especificada. Voltando para os critérios, o critério B vai falar de um déficit em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. Vamos pensar, o que esse critério quer dizer? É aquela ideia que eu falei sobre a autonomia. Eu consigo conviver em sociedade
Se eu tenho um compromisso, eu consigo saber que o compromisso é em determinado horário, que eu tenho X tempo para me arrumar e para fazer o deslocamento, e eu consigo me organizar nesse tempo, eu consigo pensar na maneira como eu vou chegar a esse compromisso. Então, isso entra tanto na independência pessoal como na responsabilidade social. Quando eu penso em atividades diárias, vai desde pagar uma conta, fazer o pedido para instalar ou para abrir a questão da eletricidade, porque eu acabei de me mudar, eu tenho um vazamento de água na minha casa, eu sei a qual profissional recorrer, eu sei de que maneira eu vou conseguir resolver esse problema. Então, tem relação com o viver, com a vida. Então, a deficiência intelectual, ela não é só sobre a questão acadêmica e escolar, ela é sobre o indivíduo conseguir funcionar de maneira autônoma, sem o apoio permanente de uma outra pessoa. Então, por exemplo, na ausência do pai ou da mãe, né, eu vou conseguir sobreviver, ou eu precisarei ter alguém que vai se responsabilizar por mim na ausência dos meus responsáveis. Critério C, o início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento, infância ou adolescência. Então, se eu tenho um transtorno do desenvolvimento intelectual limítrofe ou leve, talvez as dificuldades só vão surgir mais já na fase de alfabetização, ali por volta dos 8 anos, ou seja, quando as questões de autonomia, quando as questões cognitivas e acadêmicas tornarem a demanda mais exigente. Nessa situação, então talvez antes do início da escolarização, ali por volta dos 4 anos, pensando num caso limítrofe ou de deficiência intelectual leve, talvez a gente não consiga perceber os sintomas. Se a gente falar de um quadro moderado a grave, com certeza a gente já vai conseguir identificar prejuízos num momento mais precoce do que necessariamente a entrada na escolarização formal. Especificar a gravidade atual. A gente tem aqui os códigos do DSM e os códigos da CID. Leve, moderada, grave ou profunda. Os vários níveis de gravidade são definidos com base no funcionamento adaptativo e não em scores de QI, uma vez que é o funcionamento adaptativo que determina o nível de apoio necessário. Essa é uma mudança importante do DSM-4 para o DSM-5, porque no DSM-4 a gravidade do transtorno era dada pelo nível do QI. Então, quanto mais baixo o valor de QI avaliado por testagem formal, maior a gravidade do transtorno do desenvolvimento intelectual. Quanto mais alto, né, esse valor de QI, claro, abaixo ali do valor de 65, que seria considerado limítrofe, então mais alto, mas ainda abaixo para ser considerado deficiência intelectual. Então seria mais uma deficiência intelectual leve, limítrofe. Essa é uma mudança importante, visto que agora no DSM-5, para especificar a gravidade atual, eu preciso pensar, a gente vai ver um print da tabelinha do DSM, o quanto o indivíduo consegue ser autônomo em alguns domínios. Essa aqui, então, é a tabelinha, né? Níveis de gravidade para deficiência intelectual, o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, ele vai considerar e vai dar exemplos para a gente ter parâmetros. Uma deficiência intelectual leve. Como seria
no domínio conceitual, social e prático. Então, só a título de esclarecimento, vamos ver o leve e o grave para a gente poder comparar os níveis de gravidade. Então, o nível leve no domínio conceitual. Em crianças pré-escolares pode não haver diferenças conceituais óbvias. Para crianças em idade escolar e adultos, existem dificuldades em aprender habilidades acadêmicas que envolvam leitura, escrita, matemática, tempo ou dinheiro, sendo necessário apoio em uma ou mais áreas para o alcance das expectativas associadas à idade. Por exemplo, se você dá um dinheiro para uma criança de 6 anos, vamos imaginar, fulaninho, vai lá na mercearia da esquina e compra um refrigerante, traga o troco. Então, a criança, por exemplo, leva R$10 e compra um refrigerante de marca que lá na mercearia custa R$7,50. Ela teria condições ali dos 6, 7 anos, calcular esse troco e trazer esse troco de volta. Então, pessoas com deficiência intelectual leve já teriam essa dificuldade. Nos adultos, pensamento abstrato, função executiva, isto é, planejamento, estabelecimento de estratégias, fixação de prioridades e flexibilidade cognitiva e memória de curto prazo, bem como o uso funcional de habilidades acadêmicas, por exemplo, leitura, controle do dinheiro, estão prejudicados. Ou seja, então, um adulto com a deficiência intelectual leve, ela vai ter dificuldades com a cognição de uma maneira geral. Então, aplicação de dinheiro, uso de dinheiro, troco, isso tudo vai requerer um tanto de ajuda. No domínio social, comparado aos indivíduos da mesma faixa etária com desenvolvimento típico, o indivíduo mostra-se imaturo nas relações sociais. Por exemplo, pode haver dificuldade em perceber com precisão pistas sociais dos pares. Por exemplo, imagina que nós estamos jogando um jogo de dupla e aí a gente combina uma comunicação. Uma piscada, por exemplo. Então eu já sei que essa piscada significa que as cartas são boas, por exemplo, né? Ou tipo, eu faço um comentário e a pessoa... Ou seja, uma expressão não verbal é uma pista social. Comunicação, conversação e linguagem são mais concretas e maturas do que o esperado para a idade. Podem existir dificuldades de regulação da emoção e do comportamento de uma forma adequada à idade. Em relação ao domínio prático, o indivíduo pode funcionar de acordo com a idade nos cuidados pessoais. Precisa de algum apoio nas tarefas complexas da vida diária na comparação com os pares. Na vida adulta, os apoios costumam envolver compras de itens para a casa, transporte, organização do lar e dos cuidados com os filhos, preparo de alimentos nutritivos, atividades bancárias e o controle do dinheiro. As atividades recreativas assemelham-se às dos companheiros de faixa etária, embora o juízo relativo ao bem-estar e a organização da recreação precise de apoio. Na vida adulta, pode conseguir emprego em funções que não enfatizem as habilidades conceituais. Os indivíduos, em geral, necessitam de apoio para tomar decisões de cuidados de saúde e decisões legais, bem como para aprender a desempenhar uma função de forma competente. Então, veja que na deficiência intelectual leve, no domínio prático, as diferenças com as pessoas da mesma idade, até na vida adulta, são pequenas, mas em algum momento vai precisar de alguma ajuda, não vai conseguir funcionar de forma totalmente autônoma. Então, aqui, os parâmetros para gravidade moderada
E só para a gente comparar, né, com a deficiência intelectual leve, que a gente acabou de ver, eu vou falar da deficiência intelectual grave. No domínio conceitual, alcance limitado de habilidades conceituais. Geralmente, o indivíduo tem pouca compreensão da linguagem escrita ou de conceitos que envolvam números, quantidade, tempo e dinheiro. Os cuidadores proporcionam grande apoio para a solução de problemas ao longo da vida. Então, essa compreensão da linguagem escrita, fazer leitura, a questão abstrata, depois de amanhã nós vamos à feira, precisamos nos organizar para fazer a nossa viagem para o próximo ano. Então, isso eles têm dificuldade. Ou não conseguiriam, né? No domínio social, na gravidade grave, a linguagem falada é bastante limitada em termos de vocabulário e gramática. A fala pode ser composta de palavras ou expressões isoladas, com possível suplementação por meios alternativos. A fala e a comunicação têm foco no aqui e agora dos eventos diários. A linguagem é usada para a comunicação social mais do que para explicações. Os indivíduos entendem discursos de comunicação gestual simples. Ou seja, se a gente pensar no domínio social, a linguagem, que é a principal forma de comunicação, claro que vai agrupar a parte verbal e também o gestual, a comunicação não verbal, a gente vai ver um prejuízo importante. Então, um vocabulário mais escasso, a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, porque se foram palavras muito pouco usadas no cotidiano, ou de um conteúdo muito abstrato, talvez eles tenham dificuldade de entender. No domínio prático, o indivíduo necessita de apoio para todas as atividades cotidianas, inclusive refeições, vestir-se, banhar-se e eliminação. Precisa de supervisão em todos os momentos. Não é capaz de tomar decisões responsáveis quanto ao seu bem-estar e dos demais. Na vida adulta, há necessidade de apoio e assistência contínuos nas tarefas domésticas, recreativas e profissionais. A aquisição de habilidades em todos os domínios envolve ensino prolongado e apoio contínuo, podendo produzir também autolesão. Então vejam que na deficiência intelectual grave, o indivíduo ele tem prejuízos mais severos, a autonomia muito prejudicada, precisando de apoio constante, e aí isso no dia a dia vai produzir impactos na família, porque terá que sempre ter algum familiar responsável pela pessoa com um desenvolvimento intelectual grave. Bom, a prevalência. A deficiência intelectual teria uma prevalência geral na população em torno de cerca de 1%. A grave é a cada 6 por 1000 casos da deficiência intelectual. Desenvolvimento e curso. Então, como que eu vou começar a ter dúvidas ou a imaginar que possa se tratar de um diagnóstico de deficiência intelectual? Atraso em marcos motores. Sentar, ficar de pé, engatinhar, andar, a questão da alimentação, da criança levar a comida até a boca. Linguísticos, atraso no início da fala, na aquisição de vocabulário, na estrutura frasal. E sociais, de fazer pedidos, de fazer perguntas, de se aproximar, de iniciar interações, por exemplo. Podem ser identificáveis nos primeiros 2 anos de vida, nos casos da deficiência intelectual mais grave. As crianças acometidas muitas vezes se apresentam ao pediatra geral com queixa de atraso na fala e na linguagem, alteração do comportamento ou baixo rendimento escolar. Então, eu costumo dizer
que o pediatra, ele é o profissional de porta de entrada. E aí, se o responsável, a mãe, tem um padrão de comparação, tem outro filho, convive com sobrinhos, convive com outras crianças, ela vai falar para o profissional da pediatria. Se a criança já está na escola ou em algum berçário ou algo assim, geralmente a escola faz o encaminhamento. Níveis leves podem não ser identificados até a idade escolar, quando ficam aparentes as dificuldades de aprendizagem acadêmica, ou seja, a parte da socialização, dos marcos motores, da linguagem, eles vão talvez um pequeno atraso, mas nada substancial. No entanto, quando eu pensar no início da escolarização formal, aí a gente começa a verificar esses atrasos mais significativos na aprendizagem. Depois da primeira infância, o transtorno costuma perdurar por toda a vida, ainda que os níveis de gravidade possam mudar ao longo do tempo. Então, o QI, ele tende a permanecer mais ou menos estável dentro de uma variação. Por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual grave, uma pessoa com deficiência intelectual moderada ou até leve. É interessante, é necessário que tão logo seja feito o diagnóstico, seja dado início à intervenção mais precoce possível. Não se sabe o que essa criança será capaz de fazer, mas a grande questão é fazer a estimulação. Então, esses diagnósticos do tipo, o teu filho não vai falar, o teu filho não vai andar, o teu filho... É complicado. Então, o que a gente faz? A gente parte do princípio que vamos estimular o máximo possível para que ela possa alcançar o máximo de autonomia que ela conseguir. Portanto, a gente entende que, em geral, isso tende a perdurar, mas... Veja o próximo parágrafo. Intervenções precoces e continuadas podem melhorar o funcionamento adaptativo na infância e na vida adulta. Em alguns casos, ocorre uma melhora significativa da função intelectual, até tornando o diagnóstico de deficiência intelectual não mais apropriado. Claro que em casos limítrofes. Se eu pensar num caso de deficiência intelectual grave ou moderada, não seria o caso, mas eu alcançaria o melhor funcionamento adaptativo possível, trabalhando o maior nível de autonomia que aquele indivíduo possa alcançar. Fatores de risco e prognóstico. Etiologias pré-natais incluem síndromes genéticas, erros inatos do metabolismo, malformações encefálicas, doença materna, influências ambientais. Portanto, eu sempre recomendo, é claro que nem sempre isso é possível, mas, por exemplo, nos casos de uma gestação planejada, antes de engravidar, consulte um obstetra, faça exames dentro do possível, verifique com o seu cônjuge, enfim, se há algum problema, alguma deficiência de vitaminas, enfim, atualizar as vacinas. Então, o planejamento, ele é sempre a melhor estratégia. Ok, foi sem querer, eu não sabia que estava grávida, eu não planejei engravidar. Tão logo descubra a gestação, faça uma avaliação pré-natal, faça um acompanhamento da gestação. Isso também pode, dentro do possível, evitar que fatores que são possivelmente controláveis influenciem negativamente na gestação. Causas perinatais incluem eventos no trabalho de parto e no nascimento, que levam à encefalopatia neonatal.
Então, a questão do periparto, né, o parto, enfim, isso também é muito complexo. Algumas vezes a gente tem bebês que estão com a formação completamente normal, sem nenhuma intercorrência, e aí algum problema de oxigenação no parto, algum problema ali no periparto pode estar associado a essa deficiência intelectual. Voltando um pouquinho, né, sabe-se que crianças com baixo peso ao nascer também estariam sob mais risco de desenvolver o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, se a gente fala de crianças pré-termo, crianças que nasceram antes do tempo previsto, antes das 37 a 40 semanas de gestação, popularmente chamadas de crianças prematuras, o ideal é que se faça um acompanhamento, uma estimulação precoce para corrigir esse atraso no desenvolvimento. Então, quando a gente fala em intervenção precoce, é precoce mesmo. Quanto antes puder começar, melhor vai se dar esse desenvolvimento. Bom, então a gente viu que o transtorno da deficiência intelectual, ele tem 3 critérios diagnósticos conforme o DSM-5, que vai incluir prejuízos na cognição, no planejamento, na resolução de problemas, na aprendizagem por experiência, na aprendizagem escolar e confirmado por um teste formal de QI. A gente viu que a deficiência intelectual ela vai trazer um prejuízo no funcionamento adaptativo. Então, o indivíduo, quanto mais grave for o nível da deficiência intelectual, mais dificuldade a criança, o adolescente, ele vai ter em ser autônomo no funcionamento diário. E isso deve ter início antes dos 18 anos, especialmente infância, mais tardar adolescência, pensando numa deficiência intelectual leve. Pensando numa deficiência intelectual moderada a grave, a gente já começa a ver esses atrasos no desenvolvimento ali já na primeira, no mais tardar na segunda infância. Falamos também sobre fatores de risco, que envolve prejuízos a alguma questão pré-natal e no periparto. E a gente fala agora, de uma maneira bem abrangente, do atraso global do desenvolvimento. Esse diagnóstico está reservado a indivíduos com menos de 5 anos de idade, quando o nível de gravidade clínica não pode ser avaliado de modo confiável durante a primeira infância. Essa categoria é diagnosticada quando o indivíduo fracassa em alcançar os marcos do desenvolvimento esperados em várias áreas da função intelectual, sendo aplicada a pessoas que não são capazes de passar por avaliações sistemáticas do funcionamento intelectual, incluindo crianças jovens demais para participar de testes padronizados. É uma categoria que requer reavaliação após um período de tempo. Então, a gente sabe que crianças abaixo de 5 anos têm aí essa dificuldade na testagem, muitas vezes elas não aderem, não fazem adesão, elas se recusam, ou não tem um teste para essa fase do desenvolvimento. Então, a gente pode temporariamente dar esse diagnóstico de atraso global do desenvolvimento. No entanto, eu vou precisar reavaliar essa criança e reformular esse diagnóstico tão logo seja possível uma avaliação formal. Então, com isso, a gente fecha essa parte da deficiência intelectual e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.